Olá pessoal, bom dia, né? Vamos dar início aqui à nossa 13ª aula do nosso curso de álgebra linear. Bem pessoal, no nosso último vídeo nós estávamos falando de geradores, né? Subespaços gerados, né? Geradores de um espaço. Ou seja, aprendemos basicamente que tem certos espaços que pode ser gerado por um certo número finito de vetores. E ser gerado, pessoal, significa basicamente que qualquer elemento do espaço se escreve como combinação linear daqueles elementos, daquele subconjunto, né? Daquele subconjunto do espaço. Então, se escreve como combinação linear. Perfeito. Aqui, pessoal, nós vamos falar sobre um conceito que está envolvido com estas questões, tá? Que é basicamente a questão da independência linear, ou até mesmo em alguns conceitos como dependência linear, que a gente vai entender a partir de agora, certo? Perfeito, pessoal. Bem, pessoal, na aula anterior, observe que a gente viu que o conjunto, esse conjunto aqui que eu estou denotando agora de S1, tá? Que contém apenas os elementos 1, 0 e 0, 1, é um conjunto gerador do R2, tudo certo? A gente viu, perfeito? Que esse conjunto gera o R2, ou seja, qualquer elemento do R2 se escreve como combinação linear desses dois elementos aqui, tá? Agora, pessoal, observe o seguinte, poderíamos pensar, né, e nos fazer o seguinte questionamento. Professor, será que um conjunto gerador do espaço é único? Né? Será que existe um único conjunto naquele espaço que gera ele? Ou será que existe outro? Mas, pessoal, observe o seguinte. Note também que o conjunto S2, que tem exatamente aqueles dois elementos, e mais alguns outros, tá? E mais esses dois, também é um conjunto gerador da R2, certo? Isso significa que qualquer elemento da R2 se escreve como combinação linear desses quatro elementos. E isso é verdade, né, pessoal? Basta que eu escreva, por exemplo, para mim encontrar quem seriam esses escalares, é meio que evidente, né? Uma vez que esses dois geram, a gente já até sabe quem são os escalares, né? É 1 e 1, né? Então, basta que você fizesse, por exemplo, você pegar um cara aqui, x e y, né? Então, o alfa 1 seria o x, o alfa 2 seria o y, e você faria o alfa 3 e o alfa 4 igual a zero. Se você substituir esses elementos aqui e fazer a conta, de certa forma, uma vez que alfa 3 e alfa 4 é zero, esses dois caras vão sumir. E aqui vai ficar x vezes 1, que dá x, mais 0, que é o x. E aqui vai ficar 0, né, mais y, que daria y. Então, somando, ficaria o xy, voltaria para o R2. Então, tanto esse conjunto S1 quanto o conjunto S2, pessoal, acabam gerando o espaço R2. E pode acreditar, pessoal, não são só esses dois conjuntos que geram R2. Em verdade, pessoal, se a gente for pensar bem, qualquer conjunto que contenha, por exemplo, dois elementos que não sejam colineares, ou seja, que não sejam paralelos, eles vão acabar meio que gerando R2, tá? É uma propriedade, mas aí se a gente não vai entrar no mérito aqui, mas a gente poderia ter... Eu acabo discutindo isso num curso de geometria analítica, que vocês podem encontrar isso também no canal, tá? Mas, pessoal, o fato aqui é o seguinte, que o conjunto gerador de um espaço não é único, tá? Ou seja, podemos ter também outras combinações lineares envolvendo os vetores do S2, tá? Tem isso também. Além dessa combinação linear ser uma combinação linear para qualquer que gera o conjunto R2, a gente pode ter outros escalares que satisfazem essa condição aqui, tá? Que satisfazem. Perfeito. Então, isto é uma consequência do conceito de independência linear que veremos agora, tá? Então, isso é uma consequência, pessoal. A gente vai entender o porquê. Observe o seguinte, pessoal. Definição. Seja V um espaço vetorial real, um subconjunto e um subconjunto S de V é dito linearmente dependente, ou LD, né? A gente meio que simplifica essa escrita aqui de linearmente dependente, escrevendo apenas LD, tá? Se existirem valores distintos
Não, é vetores mesmo. Tá aqui, elementos de S. Aqui que tá errado. Vetores distintos. O 1, o 2 até o N, pertencente a S. E escalares alfa1, alfa2 e alfa-N, pertencente a R. Estes nem todos nulos, tais que, quando você faz essa combinação linear, aqui, e iguala ao vetor nulo, dá o vetor nulo, desculpa. Vamos ler novamente. A gente meio que se confundiu aqui. Ó. Se você tem um espaço vetorial real, um subconjunto S de V é dito LD, ou linearmente dependente, se existirem vetores distintos de S, né? E escalares, só que esses escalares não são todos nulos, tais que vale essa combinação linear aqui, tá? Vale essa combinação linear. Ou seja, você consegue escrever uma combinação linear com esses elementos de S e igualar o vetor nulo. E qual é a característica dessa combinação linear, pessoal? É que esses escalares aqui, alfa1, alfa2, alfa3, eles não são todos nulos. Então, em outras palavras, está dizendo, a combinação linear nula traz para a gente os escalares não todos nulos. Porque é óbvio que se esses escalares fossem todos nulos, isso daqui ia dar o vetor nulo, porque isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, né? Então, se isso for zero, todos esses fossem zero, ia dar o vetor nulo, certo? Mas esses escalares não sendo todos nulos, e isso assim, a combinação linear dos elementos de S ainda dá o vetor nulo, então significa que esses elementos aqui, né, esses elementos de S, são LD, linearmente dependente. Então, um conjunto que não é LD, né, que não é linearmente dependente, é dito LI, ou seja, linearmente independente, tá? E o que seria um conjunto linearmente independente, pessoal? Significa, por exemplo, para ser LD, essa combinação linear nula precisa trazer algum desses escalares diferente de zero, tá? A essência é essa. Para ser LD, alguns desses escalares aqui, né, precisa ser diferente de zero. Agora, para ser LI, é um conjunto que não é LD, ou seja, um conjunto que não é LD é um conjunto que traz todos esses escalares iguais a zero. Então, se todos esses escalares, alfa1, alfa2, alfa-N, for nulo, todos eles, então significa que esse conjunto é LI, tá? Perfeito. É essa a essência da definição de independência linear e dependência linear, tá? Perfeito? Ok. Uma observação importante é o seguinte, pessoal. O fato desses conjuntos CLI, ou seja, linearmente independente, também pode ser traduzido da seguinte maneira. Quando você faz a combinação linear desses elementos aqui desse conjunto e iguala ao vetor nulo, observe que isso aqui não é o zero, zero, isso é o zero vetor. Eu não escrevo muitas vezes, mas eu espero que vocês entendam. Você está fazendo uma combinação linear de vetores. Uma combinação linear de vetores dá um vetor. Então, se você está fazendo uma igualdade, não pode ter uma igualdade entre um vetor e um número. Então, teoricamente, esse aqui é um vetor nulo, tá? Então, a combinação linear dos elementos de S, quando você iguala ao vetor nulo, nos traz que todos os escalares precisam ser iguais a zero, certo? Então, o que significa CLI traduzido de uma outra maneira, pessoal? Você faz a combinação linear desses elementos e iguala ao vetor nulo. Quando você faz isso, todos os escalares precisam ser iguais a zero. Se isso ocorrer, você pode concluir que este conjunto destes vetores é LI, certo? É um conjunto linearmente independente. Se, por acaso, algum desses elementos aqui não for nulo, significa que ele é LD. Eu espero que todo mundo tenha entendido, tá? Perfeito. Vamos fazer agora uma observação. Observe o seguinte. Se S, que é um conjunto de finito, ou seja, possui N elementos aqui dentro, né?
um conjunto finito de vetores. É comum dizer que esses vetores aqui são LI no lugar de dizer que S é LD. Deixa só nem eu entendi muito bem essa observação. Se S é um conjunto finito de vetores, é comum dizer que os vetores são LI, no lugar de dizer que S é LI. Desculpa, é LI, né? É só uma observação com relação às nomenclaturas que a gente vai dizer. Não necessariamente, pessoal, você tem um subconjunto aqui do espaço, né? Não necessariamente ele vai dizer, olha, S é um subconjunto, um conjunto LI. Ele vai acabar dizendo os vetores, né? O 1, o 2 até o N, LI. Em vez de dizer que S é LI, tá? Ou vice-versa, ele vai acabar dizendo, ou digamos assim, o contrário, ele vai acabar dizendo que os vetores 1, o 2 até o N são LD, ao invés de dizer que S é LD, tá? É só uma observação, tudo bem? É o que eu vi esse D aqui, mas aqui é, porque aqui vai daqui, tá? LI, LI, ou LD ou LD. É só reduzir as duas observações numa única, tá? É comum dizer que, se tem um conjunto finito, é comum dizer que esses vetores são LI, ao invés de dizer que o conjunto desses vetores é LI. Ou que esses elementos aqui é LD, ao invés de dizer que o conjunto desses vetores é LD, tá? Só uma observação. Exemplos, pessoal. Vamos pegar esse conjunto aqui que tem esses três vetores. 1, 0, 0, 1, 2, 3, tá? É um conjunto LD. Por que, pessoal, um conjunto LD? Porque observe que quando eu faço a combinação, eu posso ter uma combinação linear igualada ao vetor nulo, onde os escalares não são todos nulos. Observe que eu consigo escrever o vetor nulo como desta maneira. E observe que realmente dá certo. Por quê? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos somar a primeira entrada, que vai ficar menos 2. Aí eu vou somar com essa daqui. Menos 3 vezes 0 dá 0. Mais 0, não vou colocar. Mais 2. Certo? Vamos para a segunda entrada. Aqui vai ficar menos 2 vezes 0 dá 0. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. E aqui vai ficar 1 vezes 3 mais 3. Então, quanto é que dá isso daqui, pessoal? Vai dar menos 2 mais 2, 0. Menos 3 mais 3, 0. Então, observe que essa combinação aqui, ela dá exatamente o vetor nulo. Só que esses escalares não são todos nulos, mas precisamente nenhum deles é nulo. Então, se esses escalares não são nulos e a gente consegue escrever uma combinação linear nula com esses escalares não nulos, significa que esses elementos aqui, né, é LD, ou que esse conjunto é LD, tá? Vamos um outro exemplo. Esses vetores aqui, ó, V1, cujas componentes são 1 e 2, e V2, cujas componentes é menos 2 e 1, são LI em R2. Por que eles são LI, pessoal? Observe que agora aqui eu não trouxe conjunto, eu trouxe os próprios vetores. Porque para verificar que eles são LI, pessoal, a gente precisa fazer a combinação linear nula. Então, eu estou escrevendo uma combinação linear aqui igualando o vetor nulo. Aí, mais precisamente, eu estou chamando de escalar o A. Estou chamando o A e B dos escalares. Então, isso aqui é uma combinação linear, igualando o vetor nulo. Então, pelas propriedades do espaço R2, como é que a gente faz? A gente multiplica aqui, né? Entrada, entrada, multiplica o escalar pelas entradas. Aqui também. E depois a gente soma, né? Aqui vai ficar A menos 2B, ó, na primeira entrada. Vai ficar A menos 2B, tá? Na segunda entrada vai ficar, olha, 2A mais B. E isso aqui está sendo igualado ao vetor nulo, tá? A igualdade de vetores, a primeira entrada é igual à primeira daqui, aí gera essa equação. E a segunda entrada desse é igual à segunda entrada aqui, que gera essa outra equação. Perfeito? Para a gente determinar quem são esses escalares aqui, a gente resolve esse sistema. Então, como é que a gente vai resolver, pessoal? Observe que se eu multiplicar por menos 2 aqui, vai ficar menos 2A.
E aí aqui, se eu somar depois eles dois, vai ficar menos 2A com 2A, aí dá certo, né? Porque vai cancelar. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação toda por menos 2, desculpa. Por menos 2. Então, quando eu multiplicar isso, vai ficar menos 2A, menos 2 vezes menos 2B, vai ficar 4B, né? Mais 4B, 0 vezes menos 2 dá 0. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu gerei um novo sisteminha, né? Eu vou somar as duas equações. Quando eu somar, vai ficar menos 2A com mais 2A, dá 0, né? Aí, vai ficar 5B mais B, quer dizer, 4B mais B dá 5B. E 0 mais 0 dá 0. Então, a gente tem que 5B é igual a 0, tá? De onde você pega o 5, passa dividindo, e aí você tem que B é 0 sobre 5, que é 0. Então, o B é 0. Já definimos quem é o nosso primeiro escalar. Agora, eu pego o fato ou substituo o valor de B em uma dessas equações para me encontrar o A. Então, por exemplo, imagine que eu substitui aqui, ó, na segunda. Então, como B é 0, essa equação vai restringir a 2A igual a 0. Se 2A igual a 0, passo 2 dividindo, vai ficar que A é 0 sobre 2, que também é 0. Então, observe que a combinação linear nula, aqui que eu fiz, ó, aqui, me gerou que os escalares A e B são todos iguais a 0, são nulos. Então, se a combinação linear nula nos traz os escalares nulos, significa que esses dois vetores são LI, tá? V1 e V2 são LI. Perfeito. Vamos fazer um outro exemplo, exemplo 3, tá? Vamos verificar agora que se esses vetores aqui, pessoal, eles são LI, desculpa, são LD, tá? Em R3. Então, novamente, a gente precisa fazer a combinação linear nula, tá? Então, façamos a nossa combinação linear igualando ao vetor nulo. Tá aqui a nossa combinação linear igualando ao vetor nulo. Fazer uma combinação linear, pessoal, significa escrever como se fosse uma soma de múltiplos escalares desse vetor. A, B, C. Precisamos determinar quem é esse A, quem é esse B, quem é esse C. Ok, pessoal. Observe que eu já estou indo mais direto um pouco. Espero que você já tenha entendido essas somas aqui, ó. Vai ficar A mais B vezes 0, que é 0. Então, vai ficar A mais 0. E aqui mais 2C. Então, na primeira equação, vai ficar A mais 2C igualado a 0. A mais 2C igualado a 0. Na segunda, pessoal, vai ficar 2A, ó, quando distribui aqui, 2A mais B, né? Mais C, ó. Mais C, quando distribui aqui, na segunda. Então, vai ficar 2A mais B mais C. 2A mais B mais C igualada à segunda componente daqui, que é 0. Na terceira, pessoal, como é que ficaria? Aqui ficaria 0 mais 0 mais 0, né? Porque na terceira entrada todas elas são 0, tá? Então, não teria terceira entrada. Então, a gente teria isso daqui. Essa é a nossa equação. Então, para a gente determinar A, B e C, a gente precisa resolver esse sisteminha. Aqui eu vou isolar o C em função de A, quer dizer, o A em função de C. Passando esse termo para o outro lado, temos que A é igual a menos 2C. Usando essa relação, eu posso pegar o fato de A ser igual a menos 2C e substituir aqui, e aí eu encontro o B em função de C. Então, ó, substituindo aqui, observe que eu já peguei esse C, joguei para o outro lado, então vem menos C. Peguei esse 2A, joguei para o outro lado, então vem menos 2A dessa equação. O fato de A ser igual a menos 2C, eu substituo aqui, ó. Então, vai ficar menos C menos 2 vezes menos 2C, que é A, tá? Fazendo a conta aqui, vai ficar menos C, menos com menos dá mais, então vai ficar 4C. Menos C mais 4C, 3C. Então, eu sei quem é o B e quem é o C. Perfeito. Agora, imagine que a gente tenha que o C é igual a 1. Porque a gente sabe que o A é escrito em função de C e o B escrito em função de C também. Então, significa que você tem uma variável livre, né? Que é o C. Então, por exemplo, se você fazer o A igual a C, então, quer dizer, se você fazer C igual a 1, então quem é o A? Né? Menos 2 vezes o C, então vai ser menos 2 vezes 1, que dá menos 2. E o B é 3 vezes o C, então é 3 vezes 1, que dá 3. Então, observe que você encontra, num caso particular, tá? Num caso particular, você encontra uma combinação linear nula, que é essa daqui, né? No caso em que o C é 1, o A é igual a menos 2 e o B é igual a 3. Então, observe que você encontrou uma combinação linear nula
onde os escalares não são todos nulos. Em verdade, aqui existiam infinitas, né? Bastava você tomar um C diferente e aí você teria várias combinações lineares nulas que não traria para a gente escalares nulos. Então, observe, pessoal, que para CLI, de certa forma, nos diz que todas as combinações lineares nulas nos resulta que os escalares são nulos, tá? Se a gente exibe uma combinação linear que esses escalares já não são nulos, já fura o fato de ser LI, logo ele é LD, tá? Então, esses vetores aqui são LD, perfeito? Perfeito. Vamos a algumas propriedades dessas questões de dependência e independência lineares. Pensa, se você tem um espaço vetorial V, são válidas as seguintes propriedades. Primeira propriedade, todo subconjunto de V formado por um único vetor não nulo é LI, certo? Qualquer subconjunto formado por apenas um vetor é LI. Ou seja, se você é fato isso, né? Por quê? Se você faz, por exemplo, se o conjunto tem um único vetor, se você faz uma combinação linear igual ao vetor nulo, significa que quando você faz isso daqui, né? Significa duas coisas. Quando você tem um múltiplo escalar do vetor igualado ao vetor nulo, significa que isso aqui só é verdade em duas ocasiões. Ou o escalar é zero, ou o vetor é nulo, né? A gente até viu isso aqui, uma propriedade lá atrás, tá? Só que, por hipótese, a gente já está dizendo, olha, é um conjunto formado por um único vetor não nulo. Então, a gente já sabe que essa daqui não ocorre, porque o vetor é diferente de zero. Então, se essa não ocorre, essa precisa ocorrer. Então, o escalar alfa é nulo, tá? Então, quando a gente faz a combinação linear nula, nos traz que o alfa é nulo. Então, nos diz que qualquer conjunto formado por apenas um vetor é LI, tá? Propriedade 2. Nos diz que todo subconjunto de V que contém o vetor nulo é LD, tá? Ó, se você tem qualquer subconjunto, se dentro desse conjunto tá o vetor nulo, então esse conjunto é LD. Por quê, pessoal? De fato, imagina que você tem um vetor B, um conjunto B que tem esses N elementos aqui, tá? N elementos. Só que um deles é o vetor nulo. Por exemplo, imagine que o I é o vetor nulo, tá? Para algum I variando de 1 até N, né? Então, alguns desses N's aqui é o vetor nulo. Então, note que eu poderia fazer uma combinação linear da seguinte forma. Eu poderia exibir, ó, 0, 1 mais 0, 2 mais 0, mais reticência mais 0, o I menos 1. E quando chegava no I, eu colocava alfa, o I, mais 0, I mais 1, mais 0, N. Tá? Então, observe que isso aqui é uma combinação linear. Tá? Isso aqui é uma combinação linear. Só que eu posso tomar esse alfa diferente de 0. Por quê, pessoal? Porque eu sei que o I é nulo. Aí, esses todos aqui vão zerar, porque os escalares são nulos, né? E aqui vai zerar pelo fato do I ser nulo. Então, observe que eu consigo ter essa igualdade aqui, né? Uma combinação linear igualada a vetor nulo, só que eu posso tomar esse alfa diferente de zero. Então, pelo menos um dos alfas, né? Dos escalares aqui sejam diferentes de zero, porque esse I é nulo. Então, qualquer conjunto que contém o vetor nulo não é LD, tá? Perfeito. Propriedade 3, pessoal. Um subconjunto S, né, que contém, por exemplo, esses N vetores não nulos de V, LD, se e somente se um dos vetores de S é combinação linear dos demais. Olha só, propriedade interessante. Se você tem um subconjunto, né, de N vetores não nulos, dizer que esse conjunto é LD significa que eu consigo escrever um desses como combinação linear dos demais. É interessante, né? Então, muitas vezes você quer provar que é LD, basta você entender, basta você provar que você consegue escrever, por exemplo, imagina que eu consigo escrever o 1 como combinação linear dos demais. Por exemplo, escrever o 1 igual alfa 2, o 2, mais alfa 3, o 3, mais reticência, mais alfa N, o N. Então, por exemplo, se eu escrever 1
um deles como combinação linear dos demais, já estou provando que ele é LD, tá? Uma propriedade interessante. Propriedade 4. Todo subconjunto de V que contém um conjunto LD é LD. Olha só o que está dizendo isso, pessoal. Imagina que você tenha um subconjunto do R2, por exemplo. Do R2. Subconjunto do R2. Aí, por exemplo, a gente sabe que você vai ter aqui o V1, o V2, o V3, o V4. O V4. Só um exemplo. Só que, pessoal, você já sabe que esse conjunto aqui, ó, é LD. Por exemplo. Então, ó, LD. E esse conjunto aqui está contido nesse, ó, observe. Esse conjunto aqui está contido nesse, ó, V1, V2, está aqui. Então, por exemplo, se você tem um conjunto de V, um subconjunto de V que contém um conjunto LD, é LD. Então, esse daqui é LD e esse contém esse. Então, significa que esse daqui também é LD. Então, muitas das vezes, a gente resolve exercícios antes e já sabe que esses dois vetores aqui são LD, ou então esses dois são LD. Aí você vai verificar se um outro conjunto é LD. Aí você percebe que esses dois vetores estão aqui. Então, se esses dois vetores estão aqui, então esse conjunto também é LD, porque esse conjunto é, tá? Perfeito. Propriedade 5, pessoal. Todo subconjunto de um conjunto LI é também LI. A mesma coisa, basicamente, que vale para que eu expliquei acima, vale para caso em que o conjunto é LI. Então, todo subconjunto de um conjunto LI é LI. Agora já é um pouquinho ao contrário, né? Aqui contém, né? Aqui, imagina que você tenha um vetor, por exemplo, V1, V2, V3, V4, tá? Aí fala, esse conjunto aqui é LI. LI, tá? Se esse conjunto é LI, então, por exemplo, esse daqui, V1, V2, também é LI. Por quê? Porque ele é um subconjunto desse, que é LI. Todo subconjunto de um conjunto LI é LI, tá? Perfeito. Propriedade 6 nos diz o seguinte, pessoal. Se você tem um subconjunto S de V LI, então significa que V, pertencente ao espaço gerado por S, se escreve de modo único com os elementos de S. Aí, você lembra lá quando a gente introduziu nossa aula? A gente pegou um elemento da R2 e mostrou que a gente pode escrever, né, esse elemento da R2, né, de diversas formas diferentes. Considerando o mesmo subconjunto, a gente pode ter várias combinações lineares. Mas, olha o que está dizendo isso aqui. Que se você souber que esse subconjunto é LI, então aquela escrita que a gente acabou escrevendo de várias formas diferentes, ela já não é possível. Ou seja, aquela escrita acontece de modo único. O que significa isso, pessoal? Que de certa forma você vai ter únicos escalares que vai tornar a combinação linear aqui possível. Então, olha só a importância maior do conjunto CLI ou não C. Porque se ele for LI, a combinação linear ela é única. Não existe duas escritas, não existe três, certo? Então, se você tem um subconjunto de um espaço de V LI, se você tem um subconjunto de V e esse subconjunto é LI, então significa que quando você pega o espaço gerado por esse conjunto, tá? O espaço gerado por esse conjunto, ele nos diz que esse elemento se escreve de modo único com esses elementos, tá? Vamos provar isso, pessoal, que é muito importante. Vamos imaginar que a gente tem um elemento do espaço gerado de S. Então, por definição, pessoal, se ele é um elemento do espaço gerado de S, que é o espaço gerado, é o espaço das combinações lineares. Então, significa que esse elemento V, se ele está no espaço gerado de S, significa que ele se escreve como combinação linear dos elementos de S.
E se escrever como combinação linear, significa que existem os escalares de α1, α2, αn, tal que o V se escreve como combinação linear desses elementos. Agora, nós vamos usar o fato de S ser um conjunto Li para provar que esses escalares aqui, pessoal, são únicos. Ou seja, não existe dois escalares diferentes, não existe escalares diferentes. Esses escalares são unicamente determinados. Então, vamos provar isso. Para provar que eles são unicamente determinados, vamos supor, né, de espécie de contradição, que, em verdade, existam outros escalares. Se existir outros escalares, né, qual é o nosso objetivo? É provar que esses escalares são iguais a esse daqui. Então, beta1 igual a alfa1, beta2 igual a alfa2, beta-n igual a alfa-n. Aí, se a gente provar que vale a igualdade, significa que esses escalares são únicos. Para isso, nós vamos supor que existam outros, tais que a gente consegue escrever o V como essa combinação linear. Observe que a gente está fazendo agora, está considerando essa combinação e essa outra, tá? A gente pegou duas combinações lineares aqui, diferentes, tá? Para provar que é a mesma, temos que provar que os escalares são os mesmos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício. Eu vou fazer estrela 1 menos estrela 2, ou seja, esse menos esse. Então, como é que vai ficar, pessoal? Aqui, ó, vai ficar o vetor V menos o vetor V daqui, vai dar o vetor nulo, certo? Aí, quando você for fazer aqui, ó, observe que você tem o 1, o 1. Então, eu vou colocar o 1 em evidência e vai ficar quem? Alfa 1 menos beta 1, né? Então, vai ficar alfa 1 menos beta 1, o 1. Mas, aqui você tem, ó, o 2. O 2, eu vou colocar o 2 em evidência, quando eu fazer a diferença vai ficar alfa 2 menos beta 2, né? Então vai ficar alfa 2 menos beta 2. Assim eu vou fazendo. Mais reticência vai ficar alfa n menos beta n, o n. Então observe, pessoal, que eu fazendo essa diferença, meio que eu escrevi, né, aqui uma outra combinação linear. Só que essa outra combinação linear, pessoal, ela está igualada a que vetor? Ao vetor nulo, tá? E quem são os escalares, pessoal? São esses daqui, ó. Uma combinação linear com os elementos de S, onde os escalares são alfa 1 menos beta 1, alfa 2 menos beta 2, alfa n menos beta n. Só que, pessoal, a gente não acabou de supor aqui, por hipótese, que os escalares, né? Os escalares, quer dizer, desculpa, que o conjunto S é um conjunto Li. E o que significa ser Li, pessoal? Significa que qualquer combinação linear nula nos traz como resposta que todos os escalares são iguais a zero. Então, ó, os vetores o 1, o 2 até o n são Li, por hipótese. Então, devemos ter que os coeficientes dessa equação aqui são todos nulos, não é isso? Pelo fato de ser Li. Então, a gente tem que ter alfa 1 igual a 0, alfa 1 menos beta 1 igual a 0, alfa 2 menos beta 2 igual a 0 e alfa n menos beta n igual a 0. E, portanto, né, fazendo as manipulações simples aqui, né, passando, por exemplo, beta 1 para o outro lado, beta 2 para o outro lado, beta n para o outro lado, a gente tem que alfa 1 igual a beta 1, né? Alfa 2 igual a beta 2, alfa n igual a beta n. Então, a gente tem as igualdades, de onde prova que a combinação linear é única. E este, teoricamente, é um dos resultados mais importantes. Significa que, se você tem um subconjunto Li, né? Um subconjunto Li do espaço, então, se esse conjunto gera aquele espaço, ou então o espaço gerado por esse subconjunto, nos traz que qualquer combinação linear desse conjunto gerado é única. É única, ou seja, existem únicos escalares, certo? Perfeito, pessoal. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.